que que você não vai receber dinheiro para startup se você fizer incorretamente, certo? Então aqui a grande questão é que a gente tem que responder algumas perguntas que, inevitavelmente, isso aqui é prática, tá? Tem que responder essas perguntas, né? Para que você quer o dinheiro, no final das contas? Você quer o dinheiro para quê? Você tem o que fazer com o dinheiro? E não adianta falar assim, logo bate pronto. Não, eu tenho, não, eu faço isso. A maior parte das pessoas não sabe para que vai fazer o dinheiro. Ela simplesmente fica correndo atrás do dinheiro, mas ela não tem a mínima noção do que vai fazer com o dinheiro. E sabe por que isso é importante? Porque o investidor ele só vai colocar o dinheiro se ele tiver confiança. E primeira, confiança que você sabe o que você está fazendo. Segundo, mesmo que você aparente saber o que está fazendo, são coisas absolutamente distintas. Uma você realmente saber o que está fazendo, outra parecer que sabe o que está fazendo. Então, depois o investidor vai querer saber o que você vai fazer para ter o crescimento. Então, quando você vai utilizar esse dinheiro, quando você vai precisar desse dinheiro e quanto que você vai precisar ao longo do tempo. Porque a gente tem que pensar que o mercado de startups ele tem um período, ele tem um tempo de maturação em que o dinheiro que entra hoje dentro de uma condição específica, ele tem uma funcionalidade. O dinheiro que entra amanhã dentro de uma outra condição, ele tem outra funcionalidade. Em que momento que você está? Para isso que a gente tem que fazer o direcionamento. De que forma que você vai utilizar esse investimento? Como é que vai fazer, né, o acompanhamento, o uso dos recursos? Tem investidor que na hora que ele coloca o dinheiro, ele no final das contas, uma vez que você convenceu ele a colocar o dinheiro, se é que a gente pode considerar isso de convencer, porque não existe convencimento, né, para os investidores. Os investidores eles acreditam na proposta ou não. Você não é você que vai convencer ele, é o projeto que vai ser convencido, tá? Uma vez que ele convence, né, digamos que seja por esse caminho, ele vai querer saber, né, como é que você vai investir, e ele fica olhando, fala, e aí, já gastou o dinheiro já ou não? Ele quer saber. Você fala, não gastei. Eu falo, como assim não gastou? Como assim? Você não é uma caixa de depósitos, ele te deu dinheiro, não te deu dinheiro. Ele quer saber, você está usando dinheiro ou não está? Está usando ou não está? Tem que saber. Porque se você não está usando dinheiro, eu falo assim, não, então o que é que está acontecendo? Então, por isso que o cronograma de atividades, né, o cronograma das questões, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso com mais ênfase, certo? Quem que vai investir? É pessoa física, é pessoa jurídica, tem algumas fontes que a gente vai discutir aqui também, então só um reforço desses aspectos, algumas fontes que precisam ser trabalhadas, quem que vai investir o dinheiro, os recursos, e quanto que você vai gastar? Qual que é o tamanho dessa questão? Quanto, né? Porque uma coisa é quanto que você precisa de dinheiro e quanto que vai custar tudo isso. Quando eu falo quanto vai custar, eu não estou falando do dinheiro que vai entrar. Você precisa de X mil reais. Estou dizendo, esse dinheiro que você pediu, custa quanto para você? Ou seja, não vem dinheiro de graça. Vai vir através de uma contrapartida de um equity, vai vir através de uma contrapartida de uma participação societária. Às vezes, né, tem as operações chamadas venture debt, né, que é como se fosse um empréstimo de capital de risco, em que você vai pagar uma taxa de juros. Então tem algumas operações. Eu não sou muito fã dessas operações, mas elas existem, é importante deixar claro. Em determinadas situações que você não quer atrelar o dinheiro a um percentual de equity, você também pode fazer essa questão. Tem outros valores, por exemplo, tem fundos de investimento que não de fundo de investimento, mas sim editais de fomento que pode vir do dinheiro líquido para você, fundo perdido. Quando fala fundo perdido, significa o valor que não está atrelado a um equity, né? Então não está atrelado a uma participação societária. Então entra dinheiro líquido para sua empresa, certo? Para sua startup. Por isso que a gente tem que pensar quanto que esse dinheiro vai custar para a gente. Quanto você vai precisar e quanto isso vai custar. Preciso de X mil reais, isso me custa tanto. Por exemplo, X% de participação societária. E aí, conforme você faz esse cálculo da participação societária, pode te colocar em risco, porque se você fizer um cálculo de valuation no momento errado, da forma errada, sem um preparo para isso, você vai perder o fôlego lá para frente. Para que a gente possa entender isso, eu quero apresentar para vocês o gráfico que até a gente lá da House of Startups, né, o nosso hub lá que costuma trabalhar, que é justamente para a gente entender. Eu vou descer um pouquinho aqui para você poder enxergar aqui. Você que está acompanhando pelo Instagram, você vai poder depois acompanhar esse material, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, que tem um material completo aqui, e de qualquer forma está disponível para você em todas as redes sociais, né?
você provavelmente está no Vale da Morte, certo? Provavelmente você está no Vale da Morte. Por quê? Porque é onde aparece lá as startups. Elas estão no Vale da Morte, de uma forma geral. Elas ficam no Vale da Morte naturalmente. Não é que é uma opção sua. Não, faz parte do processo. Ela está no Vale da Morte, que é quando você está iniciando as operações, que é quando você está fazendo lá as atividades, que é quando você está iniciando as operações, tem um monte de dúvida, ainda tem muitas questões, tem problema de tração, tem problema de desenvolvimento, ainda está com problemas no MVP, tem um monte de coisas que acontecem aqui. E detalhe, um passo antes do Vale da Morte, muitas startups se encontram nessa situação, que é um passinho antes do Vale da Morte, que é quando acha que está tudo bem, que essa é pior ainda. Assim, está tudo às mil maravilhas até a hora que o planejamento não sobrevive ao campo de batalha. As coisas começam a não seguir exatamente como previsto. Se você não pensa dessa maneira, você acaba sendo pego de surpresa, quando na verdade não precisaria ser pego de surpresa. Porque todas as startups, todas, 100% delas, vão encarar essa situação de se encontrar no Vale da Morte, que é quando você vê o seguinte: puxa vida, eu até estou trabalhando, mas o que está acontecendo aqui é que eu não tenho, eu não estou conseguindo tracionar como esperava, não estou conseguindo seguir como estava previsto, ou seja, normal, absolutamente normal. Pensa, empresa pequena, microempresa, né? Você ainda está com microempresa, você ainda está com baixo faturamento, tem poucos funcionários, não tem nenhum, são só os sócios, estão fazendo tudo. Você está fazendo tudo, né? Então é lógico que tem uma sobrecarga, tem as atividades. Então o Vale da Morte é um momento em que todas as startups early stage, né, ou estágio inicial, elas se encontram em algum momento nessa questão. Ela começa muito bem, né, então ela começa muito bem, cresce, ela chega num ponto, parece que o mundo está maravilhoso e tudo mais, aí você começa a ter o que a gente chama de awareness, né, que é a consciência que não é bem assim que funciona, e aí começa a cair. Você começa assim, você sobe, aí depois você começa a cair. Aí cai, aí se afunda mesmo, entendeu? Aí até você se recuperar, muitas não se recuperam, muitas não entendem essa questão e, enfim, a resiliência se esgotou, né? Algumas elas entendem que funciona assim, se recuperam e aí volta para a tração, porque aí já volta com conhecimento, volta com expertise, volta com as questões. Né? E detalhe, eu não estou nem falando do dinheiro, tá? Se entrar dinheiro para vocês, neste momento do Vale da Morte, vai ser um desastre na sua startup. Escuta o que eu estou falando. Você não sabe como gastar o dinheiro, você não sabe para que gastar o dinheiro, provavelmente vai usar o dinheiro para queimar em fluxo de caixa, não vai ser para o crescimento, não vai ser para a previsão e provavelmente você vai ser cobrado pelos investidores por um dinheiro que erroneamente foi feito na hora errada. Essa é a grande questão. Professor Lauto, então a gente nunca recebe dinheiro early stage, nunca recebe dinheiro no começo? Não é isso que eu estou dizendo. Primeiro, é raro, já quero deixar claro, não é tão convencional assim. Não considere as notícias de jornal, né, as notícias da mídia, como se fosse a regra. Não é isso. Tá? O que a gente vê é que a menor parte das startups recebe investimentos logo no early stage, logo no começo. A regra é que não acontece isso. Na regra, na verdade, o que acontece é que você faz os investimentos iniciais, chamado bootstrapping, ou o 3F lá, o FFF, lá que é o Family, Friends and Fools, que é os familiares, amigos, e chama os Fools, não no sentido pejorativo, mas das pessoas que não são especialistas. São as pessoas que você tem contato, que elas confiam mais em você do que no negócio. Elas nem entendem. É a sua avó que faz o dinheiro. Ela não entende nada de startup, ela fala assim, tá, meu filho, tá, leva o dinheiro aí que a avó te ajuda, certo? Então, não é um investidor institucional. Tá? O investidor anjo não é tão convencional e quando é um valor muito pequeno, às vezes só para pagar a plataforma só, então ele não é o suficiente para dar tração, okay? Não é convencional. Por enquanto você tem que se sobreviver por outras coisas. É mais fácil conseguir um edital de fomento ou um pequeno valor de uma aceleradora, um acelerador que oferece lá um valor menor, pequeno aí que te dá atração, do que conseguir os investimentos, tá? A gente vai conversar sobre isso com mais cautela, com direcionamento. Mas o fato é que o Vale da Morte, ele tem que ter você tem que ter essa concepção realmente desse direcionamento aí, do que fazer com esses recursos, tá? Então tenha bastante clareza nesse aspecto, ok?